Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo do meu canal História em Ação Professor Luciano. E como vocês já viram, sem cortes e sem maiores edições, tá? Já começando logo do zero. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre, em comemoração ao bicentenário da independência, né, que vai ser agora dia 7 de setembro, nós vamos falar da figura de Dom Pedro I nas relações midiáticas, isso é, na mídia. Como a figura de Dom Pedro foi apropriada em algumas produções, tanto em minisséries quanto no cinema e telenovelas, ok? Vamos lá. Primeiro imperador do Brasil e 29º rei de Portugal, Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Foi um meteoro que cruzou os céus da história numa noite turbulenta, segundo aqui este maravilhoso livro do Laurentino Gomes, esse escritor que escreveu 1822. E essa frase é o primeiro tópico, o primeiro parágrafo do capítulo que fala sobre Dom Pedro. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso, bastante conhecido, né? 1822, do Laurentino Gomes, ok? Então nós vimos que o nome de Dom Pedro é tão grande quanto a sua história, né? E vamos falar mais sobre ele. Ele tinha um apetite voraz. Nos hábitos gastronômicos era simplório. Maria Graham, que era uma viajante inglesa, conta que seu prato preferido era o tocinho da terra, uma coisa entre carne de porco e o porco salgado, sem nenhuma parte magra, servido no mesmo prato com arroz, batata e abóbora cozida. A carne era tão dura que poucas facas conseguiriam cortá-la. Muito legal isso, né? Agora vamos falar um pouco sobre a natureza do imperador. De natureza impulsiva, voluntariosa e volúvel, era sujeito a súbitas alterações de humor e a violentas e repentinas explosões que tornavam difícil o seu convívio. Então, Dom Pedro era, por vezes, uma pessoa difícil de se conviver. E eram logo sucedidos por atitudes de franco arrependimento, conciliação, aliás, quando dava demonstrações exageradas de arrependimento a quem antes ofendera, segundo a historiadora cearense Isabel Lustosa. Dom Pedro era inteligente, voluntarioso, de uma assombrosa versatilidade, instintivo, vivo, nervoso, decidido, corajoso e volúvel. Esse era o nosso querido Dom Pedro I, né? Cujo coração, já meio disforme, está aqui já no Brasil em comemoração ao bicentenário, né, da independência. Galera, o mais interessante é que em 4 de outubro de 1821, Dom Pedro ainda jurava fidelidade ao pai e a Portugal. Em 4 de outubro de 1821, ele jurava a fidelidade, né, às cortes portuguesas e ao pai. O pai, Dom João VI, havia ido embora em 1821, em 21 de abril de 1821, por exigência das cortes portuguesas. Então, até aquele momento, Dom Pedro era contra qualquer ideia de separação do Brasil. Até a ideia de se tornar imperador era inviável na mente do jovem Dom Pedro. Só que algumas coisas começaram a mudar. Depois da ida do seu pai em abril de 1821, ao final de 1821,
as cortes constituintes de Lisboa começaram a exigir que Dom Pedro I também voltasse a Portugal com o intuito de estudar, de ter uma melhor educação, já que o príncipe era visto como meio que um rebelde, de maneiras grosseiras, criado ali entre os criados, entre a criadagem e os escravos, né? Pelos jardins ali da Quinta da Boa Vista. Então ele era visto como inculto, sem educação, meio grosso, meio rude. Então a desculpa era essa, que ele voltasse para a Europa para educar-se. Só que Dom Pedro disse que não, ele não voltaria para Portugal em hipótese alguma. Então esse foi o primeiro motivo que levou Dom Pedro a querer mudar de ideia, a começar a trilhar os caminhos que levavam ao Ipiranga, né, ao Planalto lá do Ipiranga, em São Paulo. Essas ideias começaram a mudar de não separação para separação após essa exigência das cortes constituintes portuguesas, que ele, assim como seu pai, obedecesse às cortes. E mais um fato, o seu filho, João Carlos, ele morreu, seu filho homem, primogênito, morreu, o João Carlos. Então ele ficou muito abatido. E isso deu força para ele ficar aqui no Brasil. E ele começou a mudar as suas ideias, até que em 9 de janeiro, né, de 1822, ocorreu lá no Paço, lá no Rio de Janeiro, o famoso Dia do Fico, né, em que ele declara que ficaria no Brasil, né? Se diz que ele disse que isso é bem geral para o povo e bem da nação, um negócio assim, diga ao povo que fico, enfim, todo mundo conhece essa, se é para o bem geral da nação e não sei o que lá, diga ao povo que fico. O Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, e ele decide ficar, e aí começa a trilhar os caminhos da independência. E as cortes constituintes portuguesas começaram a apertar o cerco em torno do príncipe, que não queria que o Brasil, a partir daquele momento, voltasse à condição de colônia mais, porque as exigências das cortes constituintes portuguesas é que o Brasil voltasse ao estado de colônia, né? E quando foi no final de agosto, uma fragata portuguesa acratou no Rio de Janeiro, com cartas pesadíssimas vindas de Lisboa, em que destituía o príncipe de todo o seu poder. As províncias do Brasil, então, se dirigiriam diretamente a Lisboa, e Dom Pedro, então, perderia toda a sua autoridade enquanto príncipe regente do Brasil. Ele só governaria o Rio de Janeiro e regiões vizinhas, e as províncias brasileiras se submeteriam às ordens de Lisboa. Ele seria levado praticamente e exilado nas cortes portuguesas lá em Lisboa, e o Brasil voltaria à condição de colônia. Então todo aquele ganho que o Brasil teve a partir de 1808, através da fuga da corte portuguesa, fugindo lá das mãos de Napoleão, todos esses ganhos que o Rio de Janeiro obtivera e o Brasil no geral, ele seria colocado em desuso. O Brasil ia perder tudo aquilo que construíra, né? O Brasil como Reino Unido, a Portugal e Algarves, né, um braço do reino, isso tudo ia desaparecer. Ele ia voltar à sua condição de colônia novamente. Então, logicamente, Dom Pedro já não queria mais isso, porque todos os seus poderes iam ser cerceados, né? E ele, que gostava de mandar, ele tinha nascido para o mando, não gostava de ser mandado, gostava de sua autoridade imperial, né? Apesar de ser um príncipe liberal, com ideias liberais, de ver também que a questão da Constituição, naquele mundo atual ali no século XIX, não se tinha como voltar atrás. Apesar disso tudo, ele era um príncipe extremamente monárquico, apesar de liberal, né? Ele criou
uma Constituição em 1824 e dissolveu a Constituinte em 1823, um ano antes, para criar uma Constituição no ano seguinte, de 1824, bastante monárquica, apesar de ser liberal, de ter algumas particularidades liberais, mas ele é que estava por cima, a sua autoridade que estava por cima. Então, diante daquele cerco das cortes constituintes portuguesas, Dom Pedro já não tinha mais como voltar atrás. E aí, por volta das 4h30 da tarde, com problemas intestinais, com diarreia, e bem menos pomposo do que a gente vê lá no quadro do Pedro Américo, que foi finalizado em 1888, Dom Pedro vai proclamar a independência, que a sua maravilhosa esposa já tinha assinado o decreto lá em 2 de setembro, Então, Dom Pedro I vai promulgar aquele decreto através do grito do Ipiranga, se sagrando imperador do Brasil e declarando-se separado definitivamente das cortes constituintes portuguesas. Então, no dia 7 de setembro, foi feito assim o nosso grito do Ipiranga, por volta das 4h30 da tarde lá em São Paulo. Então, Dom Pedro, como nós vimos aqui, ele tinha muitas virtudes, mas não era muito chegado à leitura. Era um excelente músico, mas um poeta medíocre. Mas esse não chegado à leitura não é dizer que ele não lia nada. Ele lia e tinha até algumas ideias que preocupavam a dona Leopoldina, sua esposa, que o achava que ele tinha ideias liberais até demais. Então não é que ele não lia nada, ele lia pouco e só o que lhe interessava. E Dom Pedro, como nós bem sabemos, ele ficou bem famoso também por suas aventuras extraconjugais. A fidelidade no casamento não era o seu forte. Talvez ele sofresse até de uma doença chamada satiríase, que é uma pessoa que tem compulsão por sexo. Nós vamos ler aqui um trecho, eu vou ler um trecho aqui para vocês, que eu achei muito interessante, do livro aqui do Laurentino, que eu já mostrei para vocês, que fala acerca dessas aventuras extraconjugais. Nos 2 casamentos oficiais, Dom Pedro teve 8 filhos, 7 com Leopoldina e 1 com a dona Amélia, que foi a outra imperatriz que sucedeu a dona Leopoldina quando esta morreu. Então a dona Leopoldina ficou grávida uma vez por ano enquanto viveu no casamento com Dom Pedro. Uma vez por ano ela tinha um bebê. Fora do casamento, o número é lendário. Otávio Tarquino de Souza assegura que entre naturais e bastardos teve 1,5 dúzia de filhos. Alguns cronistas chegaram a lhe atribuir mais de 120 rebentos ilegítimos, cifra nunca comprovada, mas não de todo impossível. Em menos de um ano, entre novembro de 1823 e agosto de 1824, teve 3 filhos com mulheres diferentes. O primeiro com Maria Benedita de Castro Canto e Melo, futura baronesa de Sorocaba. O segundo com a irmã dela, a famosa, a amante principal, que foi Domitila de Castro Canto e Melo. Então ele teve um caso com a Domitila, que foi a amante mais famosa, a Titila, e teve um caso também com a irmã dela, com a Maria Benedita de Castro Canto e Melo. E o segundo com a irmã dela, que é a própria Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, futura Marquesa de Santos. E por fim o terceiro com a própria esposa, a imperatriz Leopoldina. Essa espantosa capacidade reprodutiva revela nas palavras de Otávio Tarquino um Dom Pedro excessivo, exagerado, desmedido nas práticas amorosas,
numa insaciável fome de mulher, numa lascívia quase sem pausa. A lista conhecida dos bastardos, dos filhos bastardos, inclui 5 com Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, 1 com Maria Benedita, a Baronesa de Sorocaba, a irmã de Domitila, 1 com a bailarina Noemi Thierry, que foi seu primeiro amor, né, uma grande paixão também, 1 com a francesa Clémence Sanset, uma mulher casada que, por suas ligações com o imperador, levou uma surra do marido, 1 com Ana Stanhausen Leão, mulher do bibliotecário da imperatriz Leopoldina, 1 com Adosinda Carneiro Leão, sobrinha de Fernando Carneiro Leão, um dos supostos amantes de Carlota Joaquina, 1 com Gertrudes Meireles de Vasconcelos, 1 com a mineira Luísa Clara de Menezes e mais o derradeiro nascido em 1832, já depois da abdicação ao trono brasileiro, com a freira Ana Augusta Peregrino Faleiro Toste, tocadora de sino no convento da Esperança na Ilha Terceira, nos Açores. Também teria tido um filho com uma negra de 16 anos, chamada Andressa dos Santos, serva do convento da Ajuda. 2 desses filhos bastardos foram batizados com o mesmo nome, Pedro de Alcântara Brasileiro. O primeiro filho da Marquesa de Santos morreu em 27 de dezembro de 1825, com apenas 20 dias. O segundo filho de Clémence Sanset nasceu no dia 31 de agosto de 1829 e foi batizado em Paris como se fosse filho legítimo do marido traído. Então, o homem era terrível. E é interessante notar que existia uma maldição na família dos Bragança, né? Conta-se que o restaurador da União Ibérica, o monarca lá, um dos primeiros lá depois da restauração, ele, quando um frade franciscano foi lhe pedir esmola, ele, em vez de esmola, deu um pontapé nesse frade franciscano. E o frade, de pronto, lhe lançou uma maldição. Disse que todos os primogênitos dos Bragança iriam morrer e não iriam conquistar a coroa, né? Não iriam se sagrar príncipes, quer dizer, os pequenos príncipes iam todos morrer, os príncipes homens morreriam através daquela maldição. O primogênito, o menino homem, morreria depois daquela maldição lançada por volta dos 1640. E assim aconteceu, sem exceção. Todos os primogênitos dos Braganças, todos os pequenos príncipes morreram, os primogênitos, só se livrando dessa maldição quando foi proclamado a República, e aí o Império acabou em 1889. Isso é muito curioso e muito interessante, tá, galera? Agora, nós vamos falar um pouco sobre o assunto em questão do vídeo, né, ao que eu me propus também, dando essa entrada aqui, essa análise sobre a personalidade e contexto da independência. Nós vamos fazer alguma análise aqui de séries, filmes e novelas que envolveram a figura de Dom Pedro, tá ok? Então vamos lá, galera.